Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre prêmios e castigos. No método Montessori, a gente não utiliza prêmios e castigos. Mas como será que a gente faz então? Os prêmios ou recompensas são vistos como aprovações externas. Então a criança, quando ela se comporta de certa forma, ela vai receber uma aprovação externa de um adulto normalmente, que vai recompensar ela pelo seu comportamento. Ou se ela fizer alguma coisa, por exemplo, ela faz um desenho, e aí ela vai te mostrar e você vai recompensar ela pelo aquele desenho, seja com uma nota, seja com um presente, uma comida. Ela vai reproduzir a mesma ação para ganhar outra recompensa e não fazer a ação por si só. Então, no método Montessori, ao invés de nós darmos notas e darmos prêmios e recompensas, a gente utiliza outras maneiras para que a criança se sinta orgulhosa, se sinta bem com a ação que ela mesma fez, e não que ela tenha que fazer alguma ação para que o adulto aprove o que ela está fazendo. Quando a gente não recompensa a criança pelo que ela está fazendo, ela tem a recompensa por si própria, dela própria, porque ela vai perceber quanto ela está progredindo no processo de aprendizagem dela, e ela vai fazer certas coisas simplesmente porque ela gosta de fazer as coisas, e não para agradar o adulto. Mas de maneira alguma eu tô falando que você deve ser uma pessoa seca ou que você não deve ligar porque ela está fazendo. Você pode sim dar um carinho para ela, você pode sim dizer que gostou, mas tenha cuidado com os elogios, da forma que você elogia. E também esse vai ser o assunto do meu próximo vídeo, que eu vou falar sobre os elogios, como a gente deve elogiar a criança para que ela tente buscar essa aprovação intrínseca nela. Agora vamos falar sobre os castigos. Muita gente acha que se a gente não punir a criança pelas ações que ela teve, não castigar ela de alguma forma, ela vai se tornar uma criança mimada. Mas isso não é verdade. O que acontece na criança quando a gente castiga ela? O castigo só faz reforçar o erro, faz com que a criança pense no que deu errado e não nas soluções para o erro, faz com que a criança sinta raiva e culpa, e também, dependendo da idade da criança, ela não vai entender o porquê que ela se sente castigada. Porque normalmente os nossos castigos, eles não têm lógica nenhuma. Por exemplo, a criança brigou com o irmão, e aí você diz pra criança assim: ah, você vai pro seu quarto que hoje você vai ficar o dia inteiro sem jogar videogame. Não tem lógica isso, não tem uma coisa a ver com a outra. Então, quando houver algum comportamento inadequado, você deve julgar a ação que ela está fazendo e não a criança. Por exemplo, que menino mais mal educado, não foi assim que eu te ensinei. Meu filho, seja gentil, ela não está gostando do que você está falando. Que garota mais mimada, você tá muito mimada. Filha, você já pediu muitas coisas hoje e não é sempre que a gente pode ter tudo. Vocês perceberam o tom que eu usei? Normalmente, o que leva a gente a castigar as crianças é que a gente não tem controle das nossas emoções. Então, normalmente, se a gente não dá um castigo pra eles, a gente grita, a gente briga, a gente xinga e a gente coloca tudo aquilo que tá preso dentro de nós mesmos pra fora. E muitas vezes a criança não tem nada a ver com isso. Ou ela fez alguma ação que seja, tipo, derrubar o suco. E você já fica bravo e já esbraveja, já, sabe? Então, muitas vezes, somos nós que precisamos ser trabalhados. E a forma que a gente vai falar com as nossas crianças tem que ser de uma forma simples, gentil, mas também muito firme. Quando a gente castiga a criança, a gente está impedindo o desenvolvimento da autodisciplina dela. Então ela não vai entender o porquê que o que ela fez está errado. Ela só vai sentir raiva e culpa. E eu conheço muitas crianças que elas falam coisas ruins de si mesmas, sabe? Tipo, eu sou um burro, eu sou um idiota, eu não faço nada certo mesmo. Coisas desse tipo, gente. As crianças de 5, 6 anos estão usando essas palavras para se descreverem, para dizer que são burras e que são idiotas. Então a gente tem que pensar muito e rever como a gente está tratando as nossas crianças. Quando a criança tem cerca de 6 a 7 anos, ela já não aceita frases simples. Então ela exige que a gente tenha uma conversa mais racional com ela. Por exemplo, ela teve algum comportamento inadequado, você deve sentar com ela e explicar o porquê que aquele comportamento foi inadequado e qual seria a forma adequada dele se comportar.
Porque eles não evitam um mau comportamento pensando que aquilo é um mau comportamento ou por que aquilo é um mau comportamento. Eles evitam para que eles não sejam pegos, para que eles não sejam castigados. E eles não estão entendendo a importância de se comportarem de tal forma. Então, quando eles se comportam mal, o que a gente deve fazer? Ao invés de a gente castigar, punir eles, existem duas formas: a consequência natural e a consequência lógica. Exemplos de consequências naturais. Seu filho está brincando lá fora e você sabe que vai chover. Então você pede para ele colocar os brinquedos para dentro. E ele se nega e não coloca. Qual é a consequência? Os brinquedos vão molhar e até algum deles vai estragar. Um outro exemplo. A sua criança morde a outra criança. Qual é a consequência natural? A outra criança não vai querer brincar mais com seu filho. Consequências lógicas. Essas são as mais difíceis da gente pensar como a gente vai aplicar. Exemplo, quando seu filho derrubar algum copo com líquido, você não vai brigar com ele. Qual é a consequência lógica? É ele limpar o que ele derrubou. Esse outro exemplo eu vou falar da escola, mas vocês também podem fazer isso em casa. Se a criança está no pátio e de repente elas começam a brigar com um pedaço de madeira, você vai interromper a ação da criança e vai falar para ela: você não está usando essa madeira adequadamente. Você não está utilizando o pátio de forma adequada. Você não está sabendo brincar no pátio. E muito menos sabendo brincar com o seu colega. Então, você perdeu o direito de ficar aqui no pátio. Muitas vezes, além de dizer que a criança não está usando o objeto adequadamente, eu pergunto para ela para que serve o objeto. Vou contar uma situação que aconteceu comigo na escola. A sala de aula tem um monte de almofadas. E do nada eles começaram com uma guerra de almofadas. Eu, observadora que sou, deixei. Só que eu deixo as coisas até eu ver que tá chegando num ponto que vai ficando perigoso, sabe? Então eles estavam lá se batendo com as almofadas, se batendo, e eu vi que aquilo começou a se tornar uma coisa muito agressiva. Então eu parei todos eles, chamei para uma roda, peguei a almofada na mão e eu perguntei: pessoal, para que serve essa almofada? Aí surgiram ideias. Serve para sentar, serve para deitar, serve para amontoar elas e deitar em cima, serve para o cantinho da paz. Eu disse: pois é, e o que vocês estavam fazendo com essa almofada? Eles olharam com uma vergonha assim. A gente estava se batendo. E aí eu falei para eles: pois é, se a almofada ela serve pra gente deitar, sentar, relaxar, por que vocês estavam se batendo? E eles não souberam me responder. E aí meu combinado com eles foi: a gente vai fazer assim, essas almofadas são para sentar, deitar, ficar no cantinho da paz. Caso vocês não saibam usar ela de forma adequada, eu vou ter que retirar as almofadas da sala de aula. E o problema foi resolvido. Então é importante que vocês percebam que a ação tem a consequência da ação, né? E as crianças elas têm que perceber isso, porque isso também faz com que elas tenham responsabilidade pelas ações delas. Então, toda ação tem uma consequência. Até quando a gente é adulto, a gente faz as coisas, vai ter uma consequência de tudo que a gente está fazendo, certo? Então as crianças elas precisam aprender sobre isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, tenha aprendido um pouquinho sobre prêmios e castigos e como você pode agir com essa criança quando ela tem um mau comportamento. Te espero no próximo vídeo para falarmos sobre elogios. Não esquece de curtir aqui embaixo, se inscrever no canal e também comente alguma observação, alguma crítica, alguma coisa que vocês queiram, alguma dúvida, tá bom? Me segue lá no Instagram, @Montessori com afeto. Um beijo e até o próximo vídeo.